Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas fiscais. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Nós vamos dar início hoje à divulgação das estatísticas fiscais. Essa divulgação era para ter ocorrido no dia 30 de outubro, está sendo realizado hoje, no dia 8 de novembro. Esse atraso é devido a, enfim, à grave crise de pessoal que o Banco Central tem atravessado nos últimos meses, desde o ano passado. Infelizmente, não foi possível que a gente cumprisse o cronograma efetivamente programado, né? E, enfim, nós estamos divulgando hoje. Acho que isso é uma amostra, né, dos riscos que o Banco Central vem enfrentando de forma crescente, riscos que não apenas afetam a produção de estatísticas oficiais feita pelo Banco Central, mas o conjunto de serviços, de entregas que o Banco Central tem para a sociedade, com impactos potenciais muito significativos, infelizmente, né? Dessa forma, me parece que a forma correta de proceder é que seja retomada, né, com celeridade a mesa setorial de negociações entre o governo federal e as entidades representativas dos servidores do Banco Central, para que se possa encontrar uma saída rápida e efetiva, né, para as assimetrias salariais injustas, a meu ver, que se apresentam entre as carreiras do Banco Central e carreiras congêneres do setor público federal. Dito isso, nós vamos começar a divulgação das estatísticas fiscais para o mês de setembro, né? Como vocês já viram nas tabelas da nota para a imprensa, começando pela tabela 1, o setor público consolidado registrou um déficit primário de 18,1 bilhões de reais em setembro. Esse resultado representou uma piora em relação ao mesmo mês do ano anterior, setembro de 2022, que havia registrado um superávit primário de 10,7 bilhões de reais. Na esfera do governo central, né, um dos componentes do governo do setor público consolidado, na esfera do governo central, esse resultado também apresentou um déficit de 16,5 bilhões de reais, ante um superávit de 11 bilhões de reais em setembro de 2022, ou seja, o resultado do governo central e do setor público consolidado se moveram, né, de forma similar, né, no caso, o resultado do governo central causando, de forma principal, né, o mais relevante causador do resultado do setor público consolidado. Mas aqui a gente vai precisar fazer uma pausa mais significativa para apresentar detalhes sobre esse resultado do governo central, principalmente considerando os resultados divulgados ao final de outubro pela Secretaria do Tesouro Nacional, que, junto com o Banco Central, é responsável pela publicação das estatísticas fiscais do país, né? O Banco Central divulga essas estatísticas fiscais na metodologia abaixo da linha, vendo as fontes de financiamento, né, do setor público, enquanto o Tesouro Nacional faz a estatística acima da linha, vendo o balanceamento das receitas e das despesas do governo central. Então, a ideia é que as estatísticas acima da linha e abaixo da linha, né, na esfera do governo central, sejam aproximadamente o espelho da outra, né? Então, são duas formas de se analisar, de se compilar estatisticamente os mesmos fenômenos econômicos, e elas devem ser consistentes. Nesse caso das estatísticas do mês de setembro, especificamente, né, vocês viram a divulgação do Tesouro Nacional, como eu disse, ocorrida em final de outubro, na qual o resultado primário do governo central, na metodologia acima da linha, né, calculada pelo Tesouro Nacional, apresentou um superávit primário de 11,5 bilhões no mês de setembro. Este resultado, como eu já disse, né, a estatística acima da linha e abaixo da linha são duas formas de calcular os mesmos fenômenos econômicos. Este resultado, portanto, deve ser diretamente comparável com a estatística fiscal do Banco Central, chamada de abaixo da linha. E, no entanto, a gente acabou de ver que a estatística do Tesouro Nacional
pela divulgação que o Tesouro fez, apresentou um superávit primário de 11,5 bilhões para o governo central em setembro, e a estatística do Banco Central, que eu acabei de apresentar, apresentou para o mesmo governo central, para o mesmo mês de setembro, um déficit primário de 16,5 bilhões de reais. Portanto, entre essas duas estatísticas, que, repito, são consistentes entre si, no mês de setembro, houve uma discrepância estatística de 28,1 bilhões de reais, o que é altamente incomum, né? Então, desses 28,1 bilhões de reais de discrepância estatística, ou seja, a diferença entre um superávit de 11,5 bilhões acima da linha e um déficit de 16,5 bilhões abaixo da linha, essa discrepância estatística de 28,1 bilhões, ela é devida fundamentalmente a uma única operação no montante de 26 bilhões de reais, que foi a incorporação na conta única do governo federal, ou seja, nos ativos financeiros da União, a incorporação de recursos de contas de PIS/PASEP que não vinham sendo reclamados, que não foram reclamados por prazo superior a 20 anos. Esta transação ocorreu no dia 4 de setembro e a magnitude dela, o tamanho, foi 26 bilhões de reais. Portanto, dos 28,1 bilhões de reais de discrepância, essa transação especificamente responde por 26. Esta operação do PIS/PASEP, ela está integralmente considerada nas duas estatísticas, tanto no Tesouro Nacional, acima da linha, quanto no Banco Central, abaixo da linha. A diferença é que ela foi classificada de formas diferentes, com metodologias diferentes, e isso é a origem da discrepância. O Tesouro Nacional, na sua estatística acima da linha, como não poderia deixar de ser, seguiu uma determinação específica da Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022. Essa emenda constitucional define que as contas do PIS/PASEP, cujos recursos não tenham sido reclamados há mais de 20 anos, serão contas encerradas, ou seja, essas contas serão encerradas. Segundo, que esses valores serão considerados abandonados. E, em consequência dessas duas coisas, né, esses valores serão apropriados pelo Tesouro Nacional, ou seja, como eu mencionei, incorporados à conta única, mas a Constituição define que esses valores serão apropriados pelo Tesouro Nacional como receita primária para realização de despesas de investimento que não serão computadas nos limites previstos na própria Constituição, né? Uma série de limites orçamentários. Dessa forma, né, o Tesouro Nacional, de acordo com esse mandamento constitucional, na metodologia acima da linha, registrou um superávit primário de 11,5 bilhões em setembro, considerando como receita primária esses 26 bilhões de reais de recursos incorporados de contas de PIS/PASEP. Na ausência desse impacto primário, o resultado primário acima da linha teria tido um déficit de 14,4 bilhões. Essa conta é muito simples, é só pegar mais 11,5, diminuir dele 26 e você vai ter um resultado negativo em 14,4 bilhões. No caso do Banco Central, na ausência de determinações legais a respeito desta operação, foi seguido, como é para toda a compilação estatística, o Manual de Estatísticas Fiscais, publicado pelo próprio Banco Central, que está disponível na nossa página da internet. Na seção da página inicial tem estatísticas, notas econômico-financeiras para a imprensa, notas metodológicas, o Manual de Estatísticas Fiscais está publicado lá. No nosso Manual de Estatísticas Fiscais, está definido que, para valores que não representam esforço fiscal despendido durante o período em análise, será realizado um ajuste metodológico referente ao reconhecimento de dívidas ou de ativos. Nesse caso, como eu já mencionei, o reconhecimento de ativos financeiros. O objetivo desse ajuste metodológico é excluir do resultado primário essas operações, né, que, repito, não significam esforço fiscal do período de referência, e elas podem ser de várias naturezas. Neste caso, se trata de um reconhecimento de um ativo financeiro, pode acontecer também reconhecimento de dívidas e pode acontecer também privatizações.
por coincidência, nesta nota agora, com os dados de setembro, também foi realizado um ajuste metodológico para excluir do resultado primário os recursos advindos da privatização da Copel. Né? A gente pode tratar disso mais à frente. Voltando ao caso do PIS/PASEP, este é claramente o caso da incorporação à conta única de recursos de pessoas físicas que estavam parados em conta corrente há mais de 20 anos. Né? Ou seja, esses recursos de titularidade de pessoas físicas parados em conta corrente há mais de 20 anos, que foram incorporados à União por determinação constitucional, são claramente valores que não representam esforço fiscal dispendido durante o período em análise, nos termos do nosso Manual de Estatística, e em relação a eles foi realizado um ajuste metodológico. Assim, né, a nossa estatística fiscal que está sendo divulgada hoje não considerou os recursos apropriados de PIS/PASEP como resultado primário, mas considera integralmente esses valores com o impacto de redução do endividamento público. Ou seja, aumentaram os ativos financeiros da União pela incorporação desses valores à conta única, e com isso a dívida líquida se reduziu. Da mesma forma, esta incorporação de ativos financeiros que deixaram de estar em contas bancárias, estão em conta única, reduziu a liquidez da economia. Tudo mais constante deve reduzir também o estoque de operações compromissadas e, com isso, contribui também para uma redução da dívida bruta. Então, essas operações não impactam o resultado fiscal primário do período, mas impactam os conceitos de endividamento, tanto o líquido quanto o bruto. Né? Então, este resultado, este déficit primário abaixo da linha do Banco Central de 16,5 bilhões, para fazer a mesma comparação que eu fiz com os resultados do Tesouro Nacional, caso esses recursos de PIS/PASEP tivessem sido considerados como resultado primário, as estatísticas que eu estou divulgando hoje teriam, ao invés de um déficit de 16,5 bilhões, um superávit de 9,5 bilhões de reais. Assim, né, a gente pode ver o resultado do Tesouro Nacional com e sem essas operações de PIS/PASEP, esses valores do PIS/PASEP. O resultado do Banco Central com e sem esses valores do PIS/PASEP, acho que fica claro que, desconsiderando esses efeitos, a discrepância estatística entre as estatísticas acima e abaixo da linha teria um resultado dentro do que é esperado para o mês, dentro da série histórica de discrepâncias para o mês, que está por volta, teria sido 2,1 bilhões. Essa explicação metodológica um pouco mais longa, eu acho que ela é importante para que os usuários de estatística tenham não só o conjunto das informações, né, o conjunto completo das informações estatísticas sobre as estatísticas fiscais do país, mas também um conhecimento mais detalhado do que significam essas informações, quais as transações estão consideradas nesses conjuntos estatísticos, e também, né, tenham essa explicação metodológica para poderem melhor realizar suas análises, avaliações, projeções, etc., todos os usos que dão para as estatísticas fiscais. A esse respeito, eu convido vocês para olharem o texto da nota para a imprensa, que é publicado no site do Banco Central. Eles têm o item 1 apresentando os resultados fiscais, o item 2 sobre endividamento, o item 3 sobre elasticidade. No item 4 da nota para a imprensa, tem uma explicação metodológica, né, sobre essa operação. Com isso, eu fecho o parênteses dessa operação do PIS/PASEP, da discrepância estatística entre os números abaixo e acima da linha, e volto à divulgação dos dados propriamente ditos do mês, e caso tenha ficado alguma dúvida, estou à disposição ao final da coletiva para as perguntas que vocês possam ter. Né? Bom, retomando então, só relembrando que o setor público consolidado foi deficitário em 18,1 bilhões em setembro. Esse déficit se compara com um superávit de 10,7 bilhões de reais em setembro do ano passado, ou seja, uma piora do resultado. A mesma coisa acontece com o governo central, que foi deficitário em 16,5 bilhões em setembro, e
havia sido superavitário em 11,1 bilhões em setembro do ano passado, né? Detalhando o déficit do governo central, como a gente sempre faz, usando os dados abaixo da linha, a gente pode ver assim, o governo central teve um déficit, né? Então, embora a gente apure esses resultados a partir das fontes de financiamento do setor público, esse déficit é a expressão do balanceamento de receitas e despesas que o governo central teve no período. E quando a gente compara, né, setembro de 2023 com setembro de 2022, a gente vê na receita líquida uma redução interanual, em termos reais, estimada em 6,2%. Essa queda foi influenciada pela diminuição da receita de dividendos recebidos em setembro deste ano, comparado a setembro do ano passado. Claro, aqui só um detalhe, nós utilizamos como fonte de dados de receita e de despesa, claro, os dados do Tesouro Nacional. Neste caso, nós fizemos um ajuste nos números do Tesouro. O número do Tesouro é um crescimento de receita líquida de 10,7%, em termos reais, na comparação interanual, exatamente porque eles consideraram os 26 bilhões de reais do PIS/PASEP, né? Nós, para explicarmos os nossos dados, excluímos esses 26 bilhões, reestimamos. Então, na estimativa do Banco Central, a partir dos dados do Tesouro, teria essa queda de receita líquida de 6,2%. No caso das despesas, né, a despesa total, né, do governo central teve um crescimento real interanual de 11,5%, comparando os meses de setembro. Então, a redução de resultado primário, essa é a própria definição, né? Um crescimento de despesas acima de um crescimento de receitas implica uma redução do resultado primário. Passando para outra esfera de governo, os governos regionais tiveram um déficit de 1,1 bilhão em setembro, e ele se compara com um ligeiro superávit ocorrido em setembro do ano passado, de 321 milhões de reais. No caso dos governos regionais, nós temos informações sobre as receitas desses órgãos. O principal tributo que eles cobram é o ICMS. Houve uma ligeira redução do ICMS em termos reais, né, de 1,3%, e as transferências da União também se reduziram em 6%, né? Essa diminuição de receitas é um dos elementos na explicação da redução do resultado primário na esfera dos governos regionais. Com esses números, né, com essa explicação dos dados do mês por esferas de governo, o resultado primário do setor público consolidado acumulado nos 3 primeiros trimestres de 2023 teve um déficit de 97,1 bilhões de reais, o que representa uma piora também quando a gente compara com o resultado do ano passado, que de janeiro a setembro de 2022 acumulou um superávit primário de 130,8 bilhões. Quando a gente olha esse mesmo resultado acumulado no ano, só que na esfera do governo central, os resultados, as magnitudes também são semelhantes e a tendência também é a mesma. O governo central, de janeiro a setembro deste ano, teve um déficit primário de 117,5 bilhões de reais, e no ano passado ele tinha tido um superávit de 35,1 bilhões. No outro período comparativo que nós utilizamos, que está na tabela 3, que são os resultados acumulados em 12 meses até o mês de setembro, o setor público foi deficitário em 0,97% do PIB, um déficit um pouco menor de 1% do PIB nos 12 meses compreendidos entre outubro de 2022 e setembro de 2023. Isso também é a mesma magnitude do déficit primário do governo central, 0,93% do PIB, ou seja, o setor público teve um déficit de 0,97% do PIB nos últimos 12 meses, e o governo central foi o principal responsável por isso, um déficit de 0,93%. Né? Então, com isso, nós temos os resultados fiscais primários do setor público, do governo central e dos governos regionais, tanto no mês de setembro quanto no acumulado do ano e nos últimos 12 meses. Na sequência, nós vamos passar para apresentar os resultados com juros, os juros líquidos incidentes sobre a dívida líquida do setor público, né? Tanto receita de juros quanto despesas de juros. Então, a conta de juros, esses juros são apropriados por competência diariamente. Então, os juros apropriados por competência no mês de setembro acumularam 81,7 bilhões de reais.
quando a gente compara com o mesmo mês do ano anterior, com setembro de 2022, houve um aumento nos juros. Em setembro de 2022, eles eram de 71,4 bilhões de reais e passaram de 71 para 81,7, um aumento de um pouco mais de 10 bilhões. Nesse caso, nós tivemos dois impactos principais. Enfim, nós temos um impacto que é o crescimento dos valores nominais da dívida líquida, né? Esse impacto sempre está presente, mas, além disso, nós tivemos dois impactos. O IPCA, que é um importante indexador da dívida, ele cresceu em setembro de 22 contra setembro de 23 contra setembro de 22. Se vocês lembram, em setembro de 22, também em função de preços administrados, o IPCA teve variação negativa, né? Então, esse crescimento do IPCA no período aumenta os juros nominais apropriados e ele mais do que compensou a melhora, né, no resultado com swaps cambiais. Os swaps cambiais tinham tido uma perda de 24,7 bilhões de reais em setembro do ano passado, e essa perda se reduziu em setembro deste ano para 15,9, 16 bilhões. Né? Então, teve uma perda menor que contribuiu para reduzir a despesa com juros, mas o efeito de crescimento do IPCA foi maior, então os juros aumentaram. Quando a gente compara com o mês anterior, houve uma ligeira redução dos juros. Né? Em agosto, os juros somaram 83,7 bilhões de reais, em setembro, 81,7, uma redução de 2 bilhões de reais. Neste caso, a gente teve, no período comparativo, uma piora do resultado de swap, né? Os swaps tiveram uma perda de 10,5 bilhões em agosto, e, como eu mencionei, uma perda de 15,9 bilhões em setembro. Ou então, a variação do resultado de swap contribuiu para aumentar a despesa com juro em 5,4 bilhões de reais aproximadamente. Né? E no sentido contrário, nós tivemos uma menor quantidade de dias úteis. Né? Em setembro, teve 3 dias úteis a menos do que em agosto. Então, como esses juros nominais são apropriados diariamente, né, nós temos uma menor quantidade de dias, uma menor quantidade de juros apropriados em setembro. Mas aí prevaleceu o efeito dos swaps cambiais. Se a gente passa para a tabela 2, a gente vai ver que os juros acumulados ao longo do ano de 2023 chegaram a 548,9 bilhões de reais, e esse valor é superior aos 435,6 bilhões de reais acumulados de janeiro a setembro de 2022, né? Ou seja, os juros nesse período tiveram uma tendência, uma trajetória de crescimento. Nos últimos 12 meses, que são os dados da tabela 3, a gente vê que os juros ficaram ligeiramente abaixo de 700 bilhões de reais, né? 699,7, são na prática 700 bilhões de reais, o que equivale a 6,65% do PIB. Né? No mês anterior, em agosto, esse mesmo período de 12 meses representava 6,59% do PIB. Também aqui, na passagem de agosto para setembro, houve um aumento no montante de juros apropriados sobre a dívida líquida. Com isso, considerando tanto os resultados primários quanto o resultado de juros, o déficit nominal do setor público nos primeiros 9 meses do ano superou ligeiramente 800 bilhões de reais, atingindo 7,62% do PIB, né? O que é um crescimento de 0,32 ponto percentual do PIB em relação ao mês anterior. Né? Com isso, nós fechamos os resultados dos fluxos fiscais no período, e olhando agora o endividamento, na tabela 4, vocês têm a dívida líquida do setor público. A dívida líquida do setor público é o conceito mais abrangente de dívida que nós publicamos na nota para a imprensa. Ela considera não só um conjunto maior de esferas, né, o setor público consolidado, os governos central, regionais e também as empresas estatais, mas ela considera tanto os ativos quanto os passivos financeiros. Né? Então, é um conceito mais amplo. A dívida líquida atingiu 60% do PIB, 60,0%, né, por cento do PIB, uma pequena elevação de 0,1 ponto percentual no mês. Era 59,9%, passou a 60% do PIB. Este é o maior resultado da dívida líquida desde dezembro de 2020. Isso, em dezembro de 2020, ela era 61,4% do PIB. Essa comparação
é a mesma que nós fizemos no mês passado, dado que a variação da dívida foi muito pequena. Se vocês olharem os dados que estão na tabela 5, que são denominados de fatores condicionantes da dívida, ou tentam mostrar mês a mês como foi a evolução da dívida líquida, vocês vão ver nas duas últimas linhas, na linha 24 e na linha 25, exatamente o reconhecimento de dívida e privatizações. Esses dois itens eu já havia comentado anteriormente. Então, em termos de reconhecimento de dívidas, nós temos um valor de 26 bilhões 461 milhões, e dos quais o PIS/PASEP representa 26 bilhões. Né? O reconhecimento, o ajuste metodológico, em termos de reconhecimento, no caso do PIS/PASEP não é de dívidas, é de ativos, realizado no mês de setembro. Né? O restante desse valor são a flutuação do valor do ajuste a valor de mercado de alguns créditos do Banco Central com instituições financeiras. Ele está com um valor de menos, representando que ele significando que ele é um ativo e, portanto, que reduziu a dívida líquida nesse montante. Da mesma forma, nós temos na linha seguinte, sobre privatizações, né, um valor de 18,2 bilhões, que se refere aos impactos nas estatísticas fiscais da privatização da Copel, né? Tanto a baixa dos passivos que essa empresa tinha, que eram considerados nos passivos do setor público consolidado, que ela foi privatizada, deixa de ser, quanto o aumento de ativos do caixa dessa esfera de governo, representado pelo recebimento dessa dívida. Então, esse é um exemplo, assim, é a explicação onde ficam a linha com as informações sobre os ajustes metodológicos realizados neste mês. Passando para o outro lado, que é a dívida bruta, é o outro conceito de dívida que o Banco Central calcula. Ela é uma dívida bruta do governo geral e, como é bruta, só considera os passivos. Né? Dessa forma, ela tem um valor mais elevado que a dívida líquida. A dívida bruta atingiu 74,4% no período e permaneceu estável na passagem de agosto para setembro, 74,4% nos 2 meses. Com isso, esses eram os pontos que eu tinha preparado para apresentar para vocês aqui nesta coletiva. Eu devolvo a palavra para a Adriana para organizar as perguntas que vocês possam eventualmente ter, e eu fico à disposição. Obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha que está na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar, nome e veículo que representa. Vamos iniciar com a Natália, Fernando. Natália, bom dia. Oi, vocês me ouvem? Sim, pode falar. Bom dia. Bom dia, Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Fernando, eu gostaria só de confirmar, né, considerando toda essa discrepância na estatística, qual o resultado conta para a meta fiscal? É o do Banco Central? Vocês ouviram a questão? Sim, Ah, tá certo. vimos sim. Desculpa, agora que eu vi que o meu som estava desligado. Ouvimos a pergunta e a resposta é sim. Obrigada. Mais alguma pergunta, Natália? Não, é só isso. Então, Fernando, até o momento, mais ninguém. Vamos aguardar mais um pouco? Sim, claro. Tanto tempo fazendo coletivo e deixando o som desligado na resposta. Fernando, acho que podemos encerrar. Alguma consideração final? Não, apenas agradecer a todos pela presença nessas 3 coletivas que foram remarcadas e que aconteceram segunda, terça e hoje. Agradecer a todos, enfim, desejar um bom dia e nos vemos aí no final deste mês para um novo conjunto de divulgações estatísticas do BC. Muito obrigado.
Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Um bom dia.